Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor e mais um trabalho de Evangelho, Vibração e Passe. Na noite de hoje, nós vamos contar com a palestra que vai ser feita pela... Gente, desculpa. Sônia, desculpa. Vai ser feita pela nossa companheira Sônia. A prece inicial e a prece final vai ser feita pela Glória. Eu vou conduzir o passe e a vibração das águas com a Vilminha. E a Cris vai fazer para a gente a psicografia. Antes de mais nada, eu queria pedir essa noite uma licença da espiritualidade para a gente oferecer o nosso trabalho, as nossas vibrações, para um colega, um companheiro, que foi durante muito tempo trabalhador da nossa casa, aqui nesse trabalho, né, de quinta-feira, junto conosco. Essa madrugada, infelizmente, o Diogo Antônio desencarnou. Então, que hoje a gente possa elevar os nossos pensamentos e enviar o nosso amor, a nossa gratidão e as nossas melhores vibrações para que ele seja envolvido pela espiritualidade amiga e que ele seja muito bem amparado. Então, vamos fechando os nossos olhos, já nos preparando para o trabalho. Nessa noite chuvosa, mas não menos acolhedora, porque a espiritualidade amiga já está presente, já está nos envolvendo. Nós sentimos a presença desses seres de luz, liderados por Eurípides Barçanufo, por Bezerra de Menezes, as Servas de Maria, essa legião de espíritos que estão aqui para nos auxiliar, para nos orientar, para nos conduzir e principalmente nesta noite para nos reenergizar. Então vamos deixando que a nossa mente, o nosso coração já fiquem numa posição de receptividade. Que nós possamos nos ligar a Jesus, que nós possamos sentir os nossos mentores individuais e que nós possamos estar abertos para absorver tudo que foi preparado para nós essa noite, para que a gente possa levar isso para o nosso lar e para o nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos todos um excelente trabalho. Que assim seja. E assim, nesse clima de paz e tranquilidade, vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais desta casa, desse trabalho, aos nossos mentores individuais, e agradecendo por mais uma noite. Podemos estar aqui reunidos para refletirmos sobre os ensinos do Mestre Jesus. Que Ele nos envolva com o seu amor, com a sua luz, para que possamos estar receptivos à mensagem da noite. Envolva também a nossa palestrante, que com tanto carinho nos preparou a mensagem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Acho que sim. Vocês me ouvem bem? Sim. A minha voz é pequenininha, mas com a ajuda do microfone vai bem, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre a indulgência. Então, eu separei alguns trechos do Evangelho que fala sobre esse tema. José, espírito protetor em Bordeaux, 1863. A indulgência é esse sentimento doce, fraternal,
que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível. Não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas, ainda assim, com cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados. Sede, portanto, indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Do Fetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. Sede severos para com vós mesmos e indulgentes para com as fraquezas alheias. Essa é também uma forma de praticar a caridade. Todos têm más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Por que, pois, ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho do vosso irmão um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtudes e méritos aos seus irmãos encarnados é insensato. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque, se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre, nos seus mais ocultos refolhos, alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual. A mensagem: críticas a esmo. Não tece críticas a ninguém. Sobre a terra, todos são vulneráveis. Auxilia, sê condescendente. Todos agem movidos pelas suas carências. A fragilidade é própria do ser humano. Habitualmente caímos naquilo que mais condenamos. Tem sempre uma palavra que justifique a falta alheia. Não reforce a opinião de ninguém contra este ou aquilo. A rigor, ninguém erra porque se compraz no erro. É a ignorância que nos induz a infelizes opções e equivocadas escolhas. Viver é um constante aprendizado. Bom, a etimologia do termo indulgência tem origem do latim indulgentia, que significa bondade, para ser gentil, ou perdão de uma ofensa, de uma pena. Este tema que o Evangelho suscita, que a gente acabou de falar, sobre a indulgência, nos traz e nos faz pensar em algumas questões que eu relacionei aqui. Por que será que as lentes com as quais nós vemos o outro e o mundo
nem sempre são as mesmas lentes com as quais nós nos vemos, nos enxergamos a nós próprios. Por que tendemos a ser severos, como o Evangelho diz, no julgamento do outro e displicente nas nossas autocríticas? Porque nós somos incapazes, muitas vezes, de convivermos e respeitarmos as diferenças, de nos reconhecermos naquilo que muitas vezes nós repudiamos no outro. Porque somos intolerantes. Existe uma frase que eu gosto e que diz: sou o que odeio. Parece, a princípio, não soar muito bom. Mas, muitas vezes, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos gestos, as nossas palavras que a gente direciona ao outro, que muitas vezes vêm carregados de uma certa agressividade, elas denotam uma intolerância não ao outro, mas aquilo que, antes de tudo, existe em nós mesmos. O poeta Arthur Rimbaud tem também uma frase que esse poeta viveu na França no século XIX, e ele escreve nas suas experiências uma frase que é muito conhecida no meio literário, filosófico, enfim. Ele diz o seguinte: eu é um outro. Então, nós somos seres gregários. Né? É isso que quer dizer. A gente não vive sem o outro. É no outro que nós nos reconhecemos, e é através da convivência com o outro que a gente se inscreve no mundo, que a gente aprende, que a gente cresce. De fato, não é uma experiência fácil a convivência, a gente sabe. Ela é necessária, mas ela é complexa. Mas a gente também pode aprender que ela pode ser muito proveitosa. No entanto, conviver bem nos exige coragem, eu acredito. Franqueza, primeiramente, para consigo, para conosco mesmos, e indulgência para com o próximo, como o Evangelho nos traz. É um exercício, eu acredito, de mútua caridade, mas de múltiplos benefícios para todos. E é possível quando eu me conheço, quando eu me autoconheço e me reconheço no outro, com as mesmas necessidades e defeitos. Então, sobre essa reflexão do Evangelho, acho que isso. A questão 919 do Livro dos Espíritos, por outro lado, fala-nos sobre o conhecimento de si mesmo. E ela diz o seguinte, essa questão: o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí uma ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? É uma reflexão que essa questão nos traz. O avarento, por exemplo, pode se considerar apenas uma pessoa econômica, previdente. O orgulhoso pode se julgar apenas alguém com dignidade. Isso é muito real. A questão traz. Mas há um meio de verificação que não deixa qualquer ilusão. Quando estiverem indecisos sobre o valor de uma de suas ações, inquirir como as qualificaria, se praticadas por outra pessoa. Se a censurais no trem, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor. Porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, veríamos quantas vezes nós falimos sem perceber, unicamente por não avaliarmos a natureza e o móvel dos nossos atos.
A forma interrogativa, portanto, é mais precisa do que uma máxima, que muitas vezes nós deixamos de aplicar a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam alternativa. E pela soma das respostas, podemos calcular a soma do bem e do mal que existe em nós. Joana de Ângeles nos fala também sobre a estrutura de sustentação psicológica do personalismo, chamada de reflexo matriz. Essa estrutura, segundo a Joana, nos faz viver em torno daquilo que imaginamos que somos. A respeito disso, ela diz o seguinte: lutamos há milênios com a força descomunal desse reflexo matriz, que dirige, por automatismo, até mesmo a maioria das nossas escolhas e ações. Em razão disso, quando temos um interesse pessoal contrariado, magoamos. Quando feridos, penetramos no melindre. Quando ameaçados, tombamos na insegurança. Quando traídos, caímos na revolta. Quando lesados, nos inclinamos no revide. Podemos, entretanto, mudar esse quadro, diz Joana, pois Freud, um dos mais célebres cientistas das ciências psíquicas, dizia que, em matéria de impulsos, depositava esperanças no futuro, por considerar os seres humanos educáveis. O treino da empatia, o aprendizado de saber ouvir, o cultivo do respeito à vida alheia, a cautela no uso das palavras dirigida ao próximo, as atitudes de solidariedade efetiva e renovadora são ensaios das qualidades que vão desenvolvendo esse novo reflexo de interesse não mais narcísico, egoísta, mas universal, altruísta e amoroso, nos colocando distantes do mal e da dor. Quando aí chegarmos, de Joana, citando Kardec, abre aspas. Em resumo, diz Kardec, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Então, o que eu queria dizer aqui, depois de tudo que o Evangelho nos traz, com tanta sabedoria, o Livro dos Espíritos e Joana, né, ilustrando também essa questão, é que o nosso olhar, que o nosso olhar julgue menos, talvez, e acolha mais. Que a gente tenha discernimento e sabedoria no uso das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas atitudes, que a gente direciona ao outro. Que a gente possa, no mínimo, silenciar o mal em nós, numa medida preventiva e profilática. Porque o primeiro beneficiado somos nós. E quando for ocasião, por exemplo, de desculpar, se for o caso, ou ignorar uma atitude de alguém em relação a nós, que a gente não faça apenas no sentido moralista ou moral, religioso. Eu perdoo porque eu sou cristão, porque eu aprendi, né? Porque também eu acho que nisso existe um certo orgulho, uma certa arrogância em nós. Como se disséssemos, eu sou superior ao outro porque eu já aprendi a perdoar. Então, eu acho que se fosse assim, se for assim, invalida todo o movimento que a gente faz em direção a isso. Mas eu acho que a gente deve pensar na indulgência e no perdão no sentido humano mesmo, como a Joana traz, o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Porque simplesmente a gente é falho. Eu sou falho, eu estou aprendendo a amar, tanto quanto o outro também está. É simples assim. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. E obrigada, um ótimo trabalho.
Nós agradecemos, né, a Sônia, por trazer reflexões tão importantes, né? Como nós estamos enxergando o outro, com qual lente nós estamos enxergando os nossos companheiros de jornada? Será com a mesma lente que enxergamos a nós mesmos? Será que somos tão condescendentes com os outros como somos muitas vezes conosco mesmo? Obrigada, Sônia, por todas essas reflexões. Certamente elas vão ficar conosco por mais alguns dias, produzindo uma melhora efetiva nos nossos comportamentos. Agora nós vamos já nos dirigindo então para o passe, onde eu já peço que vocês se coloquem numa posição serena, confortável, receptiva, que vocês possam descruzar braços, pernas, que possam sentir essa energia benfazeja que já faz parte do nosso salão, onde nós temos médicos, vamos percebendo religiosos, vamos percebendo estudiosos, cientistas, toda uma equipe que já se programou, que já se preparou para estar conosco esta noite, junto dos passistas, que também já se prepararam e nesse instante já vão estreitando a sua ligação com o mais alto. Que nós possamos, de uma forma profunda, absorver todas essas energias positivas, salutares e benfazejas que vão nos envolver neste instante através do passe, que já vai se iniciando. Nós, sem nos preocuparmos com os médios, vamos buscar a imagem de Jesus, com seus cabelos longos, seus olhos claros, suas túnicas claras também, leves, como se ele estivesse à nossa frente, estendendo os seus braços, ofertando as suas mãos, para que nós pudéssemos caminhar com ele, caminhar em espírito com o nosso amigo Jesus. E assim, nós vamos sentindo que no alto da nossa cabeça, uma luz forte, cristalina, no centro de força coronário e frontal, já vai fazendo um trabalho de refazimento, de limpeza, de proteção para que nossos pensamentos sejam confiantes, esperançosos, para que nós possamos estar mais ligados com o plano espiritual, com as coisas do plano maior, que nós possamos sentir essa espiritualidade que pulsa através da presença de Jesus e que nos irradia de otimismo, de paz, de segurança, de amor. E assim nós vamos sentindo que essa luz vai chegando agora no nosso laríngeo, trabalhando também ali o nosso centro de força, onde as nossas cordas vocais, o nosso aparelho fonético, o nosso aparelho respiratório é trabalhado nesse instante, para que a gente inspire amor, caridade, gratidão. E assim que nós tenhamos palavras acolhedoras que amparam, que fortalecem os irmãos de jornada, que muitas vezes, assim como nós todos, precisam de um apoio. Vamos sentindo essa luz chegar na altura do nosso coração, no nosso centro de força cardíaco, e ali pulsa forte o amor, o perdão, a indulgência, a tolerância, a compreensão, sobretudo, porque somos diferentes. E essa diferença que faz de nós
pessoas melhores, pessoas que crescem, espíritos que evoluem. Pois aprendemos uns com os outros, respeitamos uns aos outros. Entendemos e perdoamos uns aos outros. Esse é o nosso trabalho. Um trabalho de progresso e evolução espiritual. Que o nosso amor, a caridade, possa pautar as nossas ações. Também sentimos essa luz agora trabalhar o nosso centro de força esplênico, trazendo um dinamismo, uma potência para as nossas células, trabalhando todo o nosso organismo com vitalidade, com proteção, para que possa ser reconstituído aquele órgão mais necessitado, e não somente o órgão físico, mas principalmente aquilo que está cravado no nosso perispírito e que precisa ser tratado. Também no nosso centro de força gástrico, na altura do nosso aparelho digestivo, também é feita uma profunda higienização, uma limpeza, retirada toda energia densa, pesada que ali acumulamos. Muitas vezes por questões alimentares, mas tantas outras por questões emocionais, por qualidades de pensamento, por qualidade de crenças, de medo, de mágoas que insistimos em carregar. E que além de pesar, nos adoece. Mas nesse instante elas são totalmente dissolvidas. Porque nós estamos aqui abertos, necessitados dessa transfusão de amor, de energia revigorante. Nós vamos agora sentir que o trabalho dessa fonte de luz vai para o nosso aparelho reprodutor, na altura do nosso aparelho reprodutor, no centro de força genésico. E ali também vai potencializar as nossas forças criadoras. E não só de criar novos seres, mas de criar o amor, a paz, a amizade, a fraternidade entre todos nós. Como já sabemos, somos criadores, fazemos parte da criação. Então que nós possamos contribuir com o nosso melhor. Também vamos agora sentindo essa luz forte, energizando o nosso centro de força básico, descendo pelos nossos membros inferiores, passando pela planta dos nossos pés, e subindo vértebra a vértebra, vai fazendo toda uma reestruturação, toda uma reorganização, e esse halo de luz se fecha no alto da nossa cabeça, onde nós, nesse instante, nos tornamos pontos fortes, cristalinos, de uma luz que não só nos protege e nos fortalece, mas que esparge por onde nós caminharmos, com quem nós encontrarmos. E assim, nós estamos agora prontos para seguir até o nosso lar. Então nós convidamos o nosso amigo Jesus para continuar a caminhar conosco, e toda essa legião de espíritos que cheguem até o nosso lar. Vamos abrindo portas, janelas, pedindo que eles ali adentrem, que façam essa limpeza, essa sanitarização em todos os cantos do nosso lar, em todos os cômodos, que a gente possa sentir a atmosfera vibrar positivamente no amor, na união, na compreensão. Vamos lembrar de todos aqueles que dividem esse lar conosco, que possamos agora estar em volta do Evangelho, estudando, compreendendo, praticando e nos amando. Também vamos até o nosso local de trabalho e ali pedimos que um farol que ilumina, que protege, possa espargir a sua luz, retirando também todos os miasmas negativos, energias densas, e trabalhando a positividade, o companheirismo, que possamos
fortalecer a nossa equipe, os nossos líderes, os nossos liderados, os nossos companheiros de trabalho, num único propósito, de evoluirmos individual, pessoal e espiritualmente. Mas, cada um fazendo o seu, nós vamos conseguir, com certeza, o progresso geral. E caso a gente esteja em busca de um trabalho, em busca de uma vaga, que nós possamos manter a confiança, manter a fé, ter a certeza de que a nossa hora vai chegar. Que possamos tirar desse momento, dessa experiência, os melhores aprendizados. E que possamos contar com a espiritualidade amiga a nos guiar para o melhor caminho. E agora, retornando para a nossa casa de paz e amor, ainda com Jesus ao nosso lado, nós vamos vibrar pelas urnas. Primeiro, as urnas com aqueles nomes dos encarnados que nós trouxemos, ou então que nós, neste instante, nos lembramos de amigos, de familiares, de conhecidos que precisam de uma oração, que precisam de uma vibração amorosa, que precisam da visita desse nosso amigo Jesus, para fortalecer a fé, a esperança e a confiança. Então que eles possam receber todo esse amparo, todo o nosso amor e o nosso desejo profundo de que eles serão atendidos nas suas necessidades. E nas urnas dos desencarnados, aqueles queridos que já se foram, que se encontram no plano espiritual, e hoje especialmente ao nosso companheiro e amigo Diogo, nós pedimos a espiritualidade que envolva todos, que conduza todos para os melhores caminhos, caminhos de luz, de compreensão. Que eles possam receber esse nosso amor, essa nossa vibração e o nosso desejo mais sincero de que eles estejam firmes, seguindo o encontro do nosso Pai Maior. E assim, nós agora nos despedimos de Jesus, seguramos-lhes as mãos, agradecemos, beijamos e pedimos que, se formos merecedores, que Ele possa continuar conosco um tanto mais, nos trazendo a sua paz, o seu amor e as suas bênçãos. Agradecidos por mais essa noite, por mais esse trabalho, nós vamos seguindo agora com a vibração das águas. Que assim seja. Então, amigos, vamos mantendo a nossa energia, nossa vibração nesse patamar elevado que se estabeleceu aqui. E vamos nos alinhar com as equipes que trabalham a magnetização das águas. Essas equipes, compostas por pretos velhos, caboclos, índios, que buscaram na natureza substâncias específicas para serem sintetizadas nos laboratórios do Hospital Alvorada e transformadas em medicamentos pelos farmacêuticos, pelos fitoterapeutas, biólogos, químicos. E essas substâncias, nesse instante, vão ser colocadas nas nossas garrafinhas de água, estejam elas aqui ou na nossa casa. Mas para que se faça a perfeita ligação desses elementos com a água, a espiritualidade precisa do nosso pensamento positivo, da nossa serenidade, do nosso otimismo, da nossa esperança de que tudo vai melhorar, se cada um de nós fizer a sua parte. E a espiritualidade faz a dela, transformando as nossas águas em verdadeiros elixires, medicamentos que compõem e que se harmonizam com os medicamentos que nós utilizamos para o nosso tratamento físico.
Então temos ali o nosso anti-inflamatório, o antialérgico, o antibiótico, o antidepressivo, aquilo que nós precisamos. A sugestão é que essas águas sejam ingeridas 2 vezes ao dia, pela manhã e ao anoitecer, sempre precedidas de, no mínimo, um pensamento de gratidão, de fé, de esperança, de alegria pelo cuidado de que somos objeto, tanto dessa equipe espiritual amorosa, como do nosso amigo Jesus, que sempre providencia tudo o que nós necessitamos. E vamos levar conosco não só as benesses desse medicamento, mas também o compromisso de fazermos a nossa parte, melhorando-nos dia a dia, porque toda a cura, sem exceção, se faz de dentro para fora. Primeiro curamos o espírito, para que possa reverberar no nosso físico. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Queridos companheiros de jornada, há muito tempo estamos juntos, galgando a passos largos a nossa escala evolutiva. E para tanto, se faz necessário, por muitas vezes, o retroceder para mirarmos o caminho à frente e a se percorrer de maneira mais firme e forte. Para este caminhar, precisamos ter a coragem e a fé ativa para não esmorecermos. Este caminhar deve ser pautado nos exemplos vivos do Mestre Jesus, tão bem explanados no Evangelho Luz. Podemos até encontrar vários obstáculos e pedras neste caminhar. No entanto, as escolhas que fazemos quando nos deparamos com as pedras do caminho é que faz toda a diferença nesta evolução tão almejada. Vejamos que a mesma pedra pode ser vista e utilizada de diferentes maneiras. Para o artesão, ela pode virar uma escultura. Para a água no rio, ela pode fazer com que esta mesma água mude o seu rumo. Para o homem primitivo, ela serviu para produzir o fogo. Para Jesus, em seu tempo, ela se prestou a ser removida de seu túmulo para que o planeta Terra tomasse outro rumo e tivesse outras crenças pelo amor ao próximo como a si mesmo. Que aprendamos então que a pedra aqui representada de forma figurada é única e mantém as suas propriedades físicas. O que muda é a sua utilidade a depender do olhar daquele que a encontra e a vê e utiliza. Que tenhamos olhos de ver de maneira mais amorosa e positiva os obstáculos da nossa senda e do nosso caminhar. Tenhamos a certeza de que o Mestre ao nosso lado sempre está e por muitas vezes nos carregará no colo. Vos abraçamos com o amor fraternal deste Mestre Jesus, que deve ser nosso guia e nosso modelo a seguir. Que a paz do Cristo habite no coração de todos nós. Mestre, amigo Jesus, agradecidos estamos por todas as benécias recebidas, por todos os ensinos desta noite. Ajude-nos a incorporá-los e vivenciá-los em nossa vida para que possamos nos tornar pessoas melhores. Que a sua luz, que o seu amor envolva-nos a todos, para que possamos retornar aos nossos lares em segurança. E que tenhamos uma noite tranquila e serena. E que na próxima quinta-feira
possamos estar aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, eu tenho 2 recadinhos para passar para vocês. Primeiro, a gente volta a falar sempre, toda semana a gente está falando sobre o Evangelho no Lar, né? Então, às vezes a gente ainda não começou, às vezes ainda não conhece, não sabe como é. Então, a gente gosta de lembrar que o Evangelho no Lar é uma prática muito importante, né? Para quem é espírita e está seguindo nessa doutrina. Então, é um momento que a gente leva tudo que a gente ouve aqui, que a gente compreende aqui, essa energia, a gente leva um pouquinho para o nosso lar. E como é que a gente pode fazer isso? Né? Eu posso fazer isso sozinha? Como é que eu faço? Pode. Né? Seria interessante que você pudesse convidar, né, o esposo, a esposa, o filho, enfim, quem convive com vocês em casa, pudesse convidar e que eles pudessem participar. Né? Porque onde houver 2 ou mais, né, Jesus com certeza ali vai estar. Mas se eles não puderem ou não quiserem, também não tem problema. Jesus vai estar do mesmo jeito, né? Porque a força de vontade, a fé, a esperança de cada um é o que move. Então, esse evangelho pode ser feito individualmente. É um pequeno trecho do evangelho, né? Que é feita uma leitura, uma prece inicial, a leitura, refletir um pouquinho sobre aquilo que foi lido, né? Sem discussões, sem aprofundamento, é só para entender, né, qual foi a mensagem daquela semana para a gente. Porque a mensagem é, primeiramente, para a gente mesmo. Né? A partir daí, a gente faz também uma pequena vibração, pede amparo, pede proteção, que a espiritualidade esteja conosco, ilumine o nosso lar, proteja o nosso lar, a nossa família. E aí, se a gente quiser vibrar por alguém, enfim, a gente vibra e faz um agradecimento. Isso é um encontro com a espiritualidade, é um convite para que a espiritualidade adentre o nosso lar uma vez por semana. Né? 20 minutinhos. Então, assim, é algo que todos nós, com certeza, conseguem arrumar um tempinho para fazer. E o resultado, tenho certeza, é muito positivo. Né? A gente sente uma harmonia, a gente sente um clima bom e a gente sente a presença da espiritualidade no nosso lar. Então, não deixem de fazer. Tá? E o outro recadinho é que a nossa Feira da Solidariedade está chegando. Né? A gente está bem ansioso, porque já há algum tempo a gente não tem, né, a feira. Esse ano a gente vai conseguir ter a feira com palco, com música, com bastante coisa. Então, a Feira da Solidariedade vai ser no dia 24 de setembro, né? É um domingo. É um momento muito importante para a nossa casa, porque é onde a gente arrecada recursos para poder auxiliar todas as famílias que a casa auxilia. Então, assim, é um momento muito importante para a casa. É a maior festa, talvez acho que a única, né, assim, a grande festa do Paz e Amor. É um momento da gente se solidarizar, da gente se encontrar, da gente poder se doar de alguma forma. Né? Então, se alguém puder participar trabalhando, tem trabalho no sábado, tem trabalho no domingo, montagem de barracas, montagem da feira. No domingo tem a feira na rua, depois a gente tem que desmontar, a gente sai daqui acabado, mas a gente sai com uma sensação gostosa, sabe? De que a gente trabalhou pelo bem, pelo outro, e isso faz toda a diferença. Na segunda-feira já está todo mundo inteiro, reenergizado, está tudo bem. Então, vale a pena. Como eu disse, tem alimentação, tem barracas de vários tipos, então vale muito a pena. E tem o brechó, que ali vocês encontram produtos novos, encontram produtos com preço bom, então tem algumas oportunidades bacanas. Então, quem quiser vir e participar, simplesmente, né, desfrutar da feira, sejam muito bem-vindos. Quem quiser vir trabalhar, também sejam muito bem-vindos. A casa agradece e a gente conta com a presença de vocês. Dia 24 de setembro, das 9 às 17. Tá bom? Então, boa noite a todos, uma boa semana. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Obrigada. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.